Boa noite, nossos amigos, companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Hoje, que é dia 28 de julho de 2021, voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, conversando doutrina espírita. O nosso programa é baseado nos estudos e pesquisas das obras de Allan Kardec, que são o Livro dos Espíritos, para os que não conhecem, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E apenas para reflexão, nós sugerimos que quem quiser um estudo mais profundo e específico da teologia espírita, leia casado o Livro dos Espíritos com a Gênese de Allan Kardec, que ambas as obras interpretam em espírito e verdade a Bíblia na sua totalidade, principalmente o Novo Testamento com os Evangelhos, as Epístolas, etc. E hoje nós escolhemos um tema aqui em virtude de perguntas que as pessoas às vezes nos fazem, de curiosidade sobre os animais. Perguntam sempre se os animais têm espírito, se os animais têm alma. E nós respondemos, com base nos estudos do Espiritismo, que os animais têm espírito, têm alma, porque os animais são inteligentes, eles têm inteligência, eles têm memória, sentimento, amam e odeiam. Eles guardam ressentimento das criaturas ou amam e muitas vezes se comportam descontraídos diante dos seus donos, daqueles que os amam. Logo, os animais, eles, na visão do Espiritismo, eles têm alma, têm espírito e sobrevivem à morte como nós. Eles são imortais. Depois da morte, eles permanecem no mundo espiritual e depois, por uma decisão dos espíritos, especialistas na reencarnação dos animais, trazem eles de volta para outros animais da espécie, para a evolução deles. Eles evoluem, eles progridem como a criatura humana. Logo, os animais têm alma, têm espírito, claro que tem, que é sinônimo de alma. Os animais são nossos irmãos, claro que são. Na visão do Espiritismo, todos os seres vivos são criação do Pai Celestial. Logo, todos os seres vivos, eles têm alma, eles têm espírito e sobrevivem à morte. Sobrevivem à morte e são nossos irmãos e filhos de Deus, porque são criaturas de Deus. Se bem que as almas dele não são iguais à nossa na escala da evolução. Na escala da evolução, nós, os seres humanos, estamos lá em cima e a alma do animal lá embaixo. Mas tem alma, porque os sentimentos que ele tem, a inteligência, tudo neles é o que nós temos. Só que nós temos mais evoluído, mais crescidos, não é? E eles têm mais embaixo, rudimentares, mas eles estão crescendo pelas reencarnações também, que eles reencarnam, os animais. E eles então
são filhos de Deus, nossos irmãos, os animais, eles lá embaixo e nós lá em cima. E o espírito de cada um deles corresponde ao grau, à altura, corresponde da elevação de cada um. Vemos isso nas espécies. Os animais mais inteligentes, que demonstram mais sentimento, que mais amam, são quem? O cão, o macaco, o elefante, o cavalo. Esses são, na espécie, os mais elevados, que se comportam, basta que se observe, se comportam melhor do que o homem, esses animais. E eles, os animais, isso é muito curioso e muito interessante o que nós vamos dizer. Os animais, eles sabem o que é melhor para eles. Isso é muito interessante, basta observar o comportamento deles. Tanto do gato, do cachorro, do macaco. Se você bota diversas iguarias, ele vai escolher a que acha melhor para eles. Tem sentimento, ama, então tudo isto não é da matéria. Os sentimentos, a inteligência, a memória que eles têm, os animais raciocinam, calculam, têm livre-arbítrio. Entre várias coisas, ele decide a que é melhor para ele. Livre-arbítrio. Eles têm, os animais, de maneira que eles têm tudo que nós temos agora, numa escala lá embaixo, porque eles estão na evolução. E para esclarecer melhor essa questão, nós consultamos aqui o Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, é o fundamento, é considerado a Bíblia dos Espíritas, que é a base do Espiritismo, onde tem a doutrina dos Espíritos superiores. E na questão a partir de 597, Allan Kardec pergunta: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? A pergunta é se existe nos animais alma, o princípio inteligente, a alma anímica, o princípio inteligente que o homem tem, se o animal também tem. Isso é que Allan Kardec pergunta. E os espíritos respondem taxativamente. Eles respondem ao que? Alma, espírito, princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo pela morte. Eles continuam com a individualidade, os animais, do outro lado da vida, aguardando uma nova encarnação, um corpo novo, em outro animal. Tudo isto organizado dentro das leis da natureza. Aí Kardec volta a perguntar: será esse princípio uma alma semelhante à alma do homem? Os espíritos superiores, os espíritos reveladores, eles dizem: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Quer dizer, os animais têm alma? Tem. Tem espírito? Tem. Inferior ao espírito do homem, pela evolução, não é? E tem também, isso é muito interessante, eles têm um corpo espiritual, como o homem tem. O que sobrevive à morte é o quê? É o corpo espiritual que eles têm, o corpo etérico, o duplo etérico. O homem tem o quê? Duplo etérico, que sobrevive à morte. É aquele corpo celeste de que fala as Escrituras. Paulo, o apóstolo, diz que o homem tem o corpo celeste e o corpo terrestre.
O corpo terrestre é esse material que vai para o cemitério. Sobrevive, palavra de Paulo, o corpo celeste, que acompanha o espírito no depois da morte. Os animais também têm. Continuam com a sua individualidade lá do outro lado. E existe uma literatura que relata milhares de fatos de pessoas que possuíam animais, os animais morreram e permaneceram por muito tempo suas almas dentro de casa. E o povo da casa vendo. E o cachorro, o cão ou o gato, dentro de casa com o corpo material, não porque foi enterrado, mas o duplo etérico, que não é invenção do espiritismo, existe desde o começo da humanidade. E o povo vê. É o que está do outro lado da vida. A alma dos animais. E Kardec diz assim, não é? Aí o Espírito responde, é, porém, inferior à alma do homem. Há entre a alma dos animais e a alma do homem distância equivalente. Há que medeia entre a alma do homem e Deus, mas tem alma, tem espírito. O animal sobrevive, progride, eleva-se também. Aí na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar: após a morte, conserva a alma, o espírito dos animais a sua individualidade e conserva também a consciência de si, de que existe? Ora, nós, os espíritos, depois da morte, continuamos com a nossa individualidade, aquela forma. Individualidade com as faculdades, inteligência, como se estivesse na Terra, com tudinho, mar livre, funcionando mar livre. Inteligência, memória, consciência. Aí é essa pergunta que Kardec faz. Os animais depois da morte continuam como a criatura humana, com a sua individualidade e a consciência de si, porque nós continuamos com a consciência de que morremos, não estamos mais no corpo. Os animais têm essa consciência e têm a individualidade. Aí os espíritos respondem, conserva sua individualidade. Do jeito que eles estavam aqui, é o duplo etérico, que os donos dos animais veem os seus animais de estimação dentro de casa, circulando para lá e para cá, do mesmo jeito que estavam na matéria. É o que tem uma literatura narrando, descrevendo esses fatos, contado por pessoas que não têm o interesse de mentir. E é geral, não é um caso isolado, milhares. Aí diz mais, conserva o animal, depois da morte, sua individualidade. Agora, quanto à consciência do seu eu, porque nós continuamos lá, ficamos conscientes, eu agora pertenço ao mundo dos mortos, não pertenço mais ao mundo dos vivos, da matéria. É a consciência. Os animais não têm isso do outro lado, conforme ele está dizendo aqui. Não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente, apenas latente. Embora muitos animais, sobretudo o cão, o cavalo, o gato e outros animais do tipo, não é? Eles conservam do outro lado a inteligência e aparece dentro de casa aos seus donos e dorme na cadeira, vai para como faziam, como estavam no corpo. Aí Kardec, na questão 599, Kardec volta a perguntar, ora, a alma dos animais, a alma dos animais, é dada escolher a espécie de animal em que encarne? Pergunto. Eles podem ter livre-arbítrio, podem escolher qual animal que vai reencarnar, voltar? Essa é a pergunta. Aí os espíritos respondem, não. Pois que lhe falta o livre-arbítrio. Do outro lado, aqui ele tem o livre-arbítrio na escolha das coisas, da comida.
uma carne melhor, um osso com carne, um osso sem carne, ele escolhe um e outro, porque ele sabe o que é melhor para ele. Isso é livre-arbítrio, livre decisão de comer aquele ao invés daquele. Aqui funciona. Mas do outro lado da vida, ele não tem esse livre-arbítrio. Não. Aí na questão 600, não é? Aí Allan Kardec volta a perguntar: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem, porque nós sabemos que quando morremos ficamos no estado errático. O que é errático? O que é erraticidade? É o período entre uma encarnação e outra. A gente permanece esse período, nesse espaço, no mundo espiritual, aguardando um novo corpo, uma nova máquina, e máquina nova, que é um corpo novo, como criança. Esse espaço lá no mundo espiritual chama-se erraticidade. Aí a pergunta, depois da morte, olha aí, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte no estado de erraticidade, justamente como ocorre conosco? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: fica numa espécie de erraticidade. É também, mas não é como a nossa. Pois que não mais se acha unido ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante, que é o do homem, é um ser que pensa e obra por sua livre vontade do outro lado, do jeito que estava aqui. Só que, depois da morte, a diferença é que nós estamos fora do corpo material, mas estamos no corpo espiritual. O que nós fazíamos aqui nesse corpo material, faremos lá no corpo espiritual, que é uma cópia deste. Não é o corpo celeste de que fala as Escrituras, Paulo apóstolo? Aí ele diz: de idêntica faculdade, vamos afastar aqui, de idêntica faculdade não dispõe a alma dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito do homem. O espírito do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, quer dizer, os espíritos superiores, que cuidam dos animais do outro lado, da reencarnação deles. É isso aí. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O espírito do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos superiores, espíritos esses que têm a missão, a quem incumbe essa tarefa de trazê-los de volta em outro corpo e utilizado quase imediatamente. Quase que imediatamente eles são trazidos para novo corpo. Quase, mas não é imediato. Tem muitos casos que permanecem mais tempo no mundo espiritual. É nesse período que aparece que continua dentro de casa, o cachorro de estimação, o gato, o animal de estimação, a alma dele continua dentro de casa e aparecendo a vizinhança e a família. Está aqui dentro da resposta. E não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Tudo bem. Aí na questão 601, Allan Kardec volta a perguntar. Vamos ver. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva de progredir, eles progridem? Sim. E daí vem que nos mundos mais elevados, onde os homens são mais adiantados também, os reencarnados lá, os animais também são mais adiantados, dispondo eles de meios amplos de comunicação, melhor do que os daqui da Terra. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles, o homem, servidores inteligentes. E então nós, na pergunta seguinte, 602, Allan Kardec volta a perguntar: os animais progridem como o homem por ato da própria vontade?
ou eles progridem pela força das coisas? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: pela força das coisas. Eles progridem, porque a natureza é de progresso. Nada no universo está parado. Tudo se movimenta, tudo circula, e tudo parte do 0 para o 1, para o 2, para o 3, na escadinha da evolução. É o que está nas escrituras, simbolizado pela escada de Jacó, que é a escada da evolução dos seres. Os mais simples se tornam mais superiores. E baseado nessa lei de progresso, empurra os animais, não é? Dentro da escala deles, que os animais na espécie, os mais superiores são o progresso, a transformação dos inferiores, até se tornarem seres humanos, ao cabo dos milhões e milhões de anos. Estamos pagando aqui o ventilador fazendo frio. É a evolução, o progresso, que é uma lei universal, não é uma lei do espiritismo. É uma lei de Deus, uma lei do universo, que os inferiores seres se transformam em superiores, em mais elevados, até chegarem ao homem. E o homem ainda está em meio do caminho, porque o homem se transformará em anjo. É a lei de evolução. Para essa evolução foi que Deus nos criou. Ele nos cria simples e ignorantes, todos. Deus não cria um anjo, um arcanjo, e cria espírito inferior. Ele cria todos iguais. E passam todos passam pelos seres inferiores da criação, os mais elementares, animais, e por aí mais elevados, até se tornarem homens, ao cabo dos milhões de anos, passando às vezes de mundos primitivos para muito mais elevado, tudo nessa evolução, até chegar a ser anjo. Mas através de quê? Da evolução, do progresso. Não é Deus que faz um anjo e ao mesmo tempo faz espírito inferior. Não, todos se transformarão. É a lei da natureza. Aí aqui, os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas. É o que Kardec pergunta. O Espírito responde: pela força das coisas, razão pela qual não estão sujeitos à expiação. Os animais não espiam, animais nascem cegos, aleijados, são problemas biológicos, fisiológicos, já de nascença, mas eles não estão espiando, não estão passando por provas, não. Quando os homens nascem cegos, surdos, mudos, eles vêm em expiação, pela lei do karma, porque o espírito dele é mais elevado, praticou crime nas encarnações passadas. Aí volta hoje cego, surdo, mudo, paraplégico, deficiente de toda maneira, porque são espíritos em prova e em expiação, resgatando o passado. Os animais não têm isto, porque eles não passam não estão ainda nesse grau de evolução como nós. Aí Allan Kardec pergunta novamente: nos mundos elevados, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus. Como outrora, na antiguidade dos milênios, os espíritos eram deuses para o homem. E de maneira, nossos companheiros e amigos, que o nosso estudo de hoje no Livro dos Espíritos, não é a partir da questão 597, e voltaremos noutra oportunidade da continuidade desses estudos do Livro dos Espíritos, que é os animais e o homem. O animal nasce, vive, morre e nasce de novo. Sobrevivem à morte, depois da morte continuam vivos, a imortalidade também é para eles. Eles têm espírito? Tem. É igual ao do homem? Não, é lá embaixo. Elementar, lá embaixo. E o espírito do homem está lá em cima. Eis aí
a realidade que o Espiritismo nos ensina. Invenção do Espiritismo, não. É lei da natureza, que vige, que tem atuação e vigência em todos os mundos inferiores, onde o espírito precisa reencarnar para evoluir. Não existe evolução de espírito em linha direta. Deus fez, e sem a reencarnação em corpo material, eles não evoluem. Não existe a evolução em linha direta. Existe sim, em contato com a matéria, sempre em contato com a matéria, e evoluindo e progredindo, até se tornar um espírito puro, espírito de arcanjo, como Jesus. E então, voltaremos com esse tema em outros programas. Muita paz para todos. E até o novo encontro de estudo e de pesquisa do Espiritismo, para todos.